E a crítica que nos faziam, inclusive o então ainda não presidente Lula fazia, era: o governo é criminoso, as queimadas são propositais, a culpa é de vocês, né? E hoje, numa situação ainda mais grave de queimadas e outras coisas, embora tenha caído o desmatamento, a culpa é do clima. Então, quer dizer, o próprio Lula, que dizia que quem estava no poder era o criminoso e queria o incêndio, agora não, agora a culpa é do clima. Quem está no governo não tem nenhuma responsabilidade. Eu procuro ser mais honesto intelectualmente e menos venal do que foram conosco. Tanto que a senhora não vê críticas minhas públicas da forma como foram feitas contra mim à época, de maneira injusta e venal. Estou vendo a senhora dizer, anotei aqui as suas palavras, que atua nesse momento, nesse seu, acho que terceiro período à frente do Ministério, com generosidade e respeito. Portanto, nessa mesma linha que a senhora disse que está tratando das questões, eu, como ex-ministro, farei críticas levando em consideração aquilo que não levaram quando nos criticaram no governo Bolsonaro: generosidade, respeito e verdade. Eu acompanhei aqui todas as manifestações e eu confesso que eu gostaria muito, mas muito mesmo, que essas preocupações ambientais se refletissem na prática e que elas fizessem parte da vida e do cotidiano das pessoas que colocam com tanta veemência essas preocupações ambientais. Eu estou trabalhando na prática, agora é minha vez de falar. Eu sou ministra e eu digo para a senhora que eu agradeço a Deus, porque eu fico imaginando, se o desmatamento continuasse aumentando em 50%, como não estaríamos? Se as equipes do ICMBio continuassem intimidadas, tendo que marcar ponto para conversar com jornalistas, como estaríamos? Se nós continuássemos numa situação em que o Ministério do Meio Ambiente viu ser desfeita a Secretaria de Mudança do Clima, viu separado o Fundo Amazônia, viu separado as políticas ambientais do governo, eu fico imaginando como estaríamos. Em relação à questão de que eu pedi generosidade, eu não pedi generosidade. Não ponha palavras na minha boca. O que eu falei, para que tenhamos compromisso com a verdade, é que, indo para o Rio Grande do Sul, eu senti que, naquele contexto, deveria suscitar em nós muita generosidade. E que, quando eu fui perguntada o que eu achava de agora ver tudo aquilo que há mais de 40 anos eu venho dizendo e trabalhando para que não aconteça, está acontecendo, o que eu diria? E eu disse: a primeira coisa é ser generosa. Não ficar jogando na cara das pessoas, eu te disse. Foi isso que eu falei. Não pedi generosidade. Aliás, poderia ter pedido. Porque, como João Batista, eu aprendi que às vezes tem que chover, tem que pregar no deserto. Mas não foi isso que eu fiz dessa vez. Só dizendo a verdade para que Vossa Excelência não ponha palavras na minha boca e se atenha exatamente àquilo que eu falei. Em relação à diferença do problema da mudança do clima. Uma coisa é você enfrentar a gravidade do problema estando preparado pelo menos 2 meses e meio antes para fazer esse combate. Sem o que nós não sequer teríamos empatado o jogo no Pantanal. Mas nós estávamos preparados. Vamos intensificar ainda mais a cada preparo e a cada ano. Mas nós aumentamos a nossa capacidade já de cara em 18% a quantidade de brigadistas. Nós aumentamos em 18% o nosso orçamento. E nós conseguimos, sim, fazer a reposição do orçamento do IBAMA, do ICMBio, graças ao esforço do governo internamente. Seja quando fizemos a recomposição dos cortes que haviam sido feitos e dos contingenciamentos que haviam sido feitos, seja quando conseguimos o crédito extraordinário. Do contrário, não teríamos como ter mobilizado mais de 800 pessoas só para o Pantanal, de estarmos agora com mais de 1.000 pessoas no enfrentamento da Amazônia, com mais de 800 pessoas fazendo o enfrentamento do Cerrado e em vários outros lugares, porque a realidade não para. Aumentamos o esforço e isso foi porque nós identificamos que, de fato, ia ter um problema de agravamento já em 2023, por isso que eu queria muito que a linha do tempo depois seja enviada para vocês, para que vocês... Já foi distribuída, é só olhar e fazer a verificação. Isso pode ser auditável, isso pode ser verificável, porque o compromisso com a verdade faz parte também da ética pública. Então, nós fizemos, né, um esforço muito grande para fazer esse enfrentamento do que nós estamos fazendo hoje. E tudo isso que me é dito, né, essas acusações que me são feitas, chega um tempo na vida da gente, não é? Agora com 66 anos de idade,
desde os 17 anos nessa luta, enfrentando esse tipo de coisa, né, que eu fico pensando, meu Deus, o que eu posso dizer aqui em minha defesa a não ser a minha própria vida, a minha prática? O fato de termos reduzido o desmatamento em 50% o ano passado, apesar de ter sido abandonado o plano de combate ao desmatamento da Amazônia. O fato de termos retomado, não para ONGs, inclusive tem uma ONG que me acusam de que foi eu que passei o recurso, que é o caso do IPAM. O dinheiro foi liberado na época anterior. Eu nem era do governo, nem era do ministério. Foi no governo Bolsonaro que foi liberado o recurso do IPAM. Mas isso tudo é auditável, pode olhar, verificar, e verificar como é que foi feito esse repasse de dinheiro. Então, eu estou aqui para debater as ações que nós estamos fazendo. E, de fato, fizemos um aumento das ações de combate ao desmatamento, de combate aos incêndios. Conseguimos já, dos mais de 1.000 focos de calor, cerca de 80%, deputado Salles, dos mais de 1.111 focos de calor, mais de 80% estão extintos ou controlados. Isso significa esforço, trabalho, equipe, brigadistas. Cada incêndio desse tem milhares de focos de calor. Nós chegamos a enfrentar uma linha de fogo no Pantanal de 25 quilômetros. Isso é trabalho, é quem sabe o que está fazendo. Vossas Excelências ficam com essas afirmações, não sei nem como dizer, não vou nominar.